Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, hoje falando sobre interpolação de valores. Eu já falei sobre isso em uma live, se não me engano. Aqui eu estou colocando o vídeo à parte para a gente se aprofundar um pouquinho mais e ver aonde é utilizado, principalmente nos certificados de calibração, né? Como é que eu uso essa interpolação de valores, e depois eu vou criar um vídeo também sobre extrapolação de valores, que é mais complexo. Aqui eu coloquei, pessoal, um certificado de calibração, a parte dos valores do certificado de calibração, e esses valores aqui são reais, tá? Vamos interpretar o que está aqui. É um certificado real, tá? Temperatura de referência. O que é isso daqui? É uma temperatura que estava acusando o meu padrão. Então eu tenho um forno, tenho um termopar padrão e um termopar que eu quero calibrar. O termopar padrão, ele atingiu, por exemplo, aqui 607,2 graus Celsius. Nessa temperatura, o termopar que eu quero calibrar, eu tive uma medida em milivolts, porque é assim que você faz calibração. Eu meço o termopar que eu quero calibrar em milivolts e depois eu transformo ele em graus Celsius. Eu li essa medida aqui. Como é que eu transformo isso para a temperatura? Eu uso o quê? As equações polinomiais dos termopares. No caso aqui, a equação polinomial do termopar tipo S, que transforma milivolts em temperatura. Lembrando, pessoal, que eu tenho aqui, olha, solicite a planilha de cálculo que eu envio gratuitamente como brinde. Eu tenho uma planilha que faz esses cálculos, tá? Pelos polinômios, conforme a norma ASTM. Então, se vocês quiserem, é só solicitar, o pessoal que está assistindo o vídeo e for inscrito no canal. Desde que seja inscrito, eu vou lá, confirmo e eu mando a planilha para vocês. Isso é para ajudar o próprio canal, pessoal. O canal, para sobreviver, precisa de inscritos e de curtir, e também de você deixar lá a sua, como se fala, o seu depoimento ali, né? Fazer sua pergunta, aquela coisa toda. E o nosso canal vive disso. Então eu disponibilizo a planilha para quem se disponibilizar a ser inscrito no canal e acompanhar o nosso conteúdo. Então é isso, você usa a equação polinomial para atingir isso. Aqui eu tenho o erro, esse aqui é o valor teoricamente correto, que é o termopar padrão. Então daqui menos isso daria negativo, então esse aqui está a menos 1,5 graus, e assim por diante. Esse é um certificado real. Vamos supor, pessoal, aí eu vou entrar em interpolação, estou falando de polinômios, e eu quero saber aonde que eu entro com a interpolação. Então, aqui, eu tenho uma milivoltagem, nesse termopar que eu calibrei, de 8,735 milivolts. Qual a temperatura dele? Eu vou poder aplicar os polinômios? Não, o polinômio é a temperatura real. Se eu tenho aqui as medidas e o erro que ele está obtendo na circunstância de calibração, eu preciso fazer o quê? Usar esses valores para saber, na tensão de 8,735, que está entre esses dois valores, qual o valor de temperatura, respeitando o quê? Os erros que ele obteve no laboratório. Então é aí que entra a interpolação. Eu não poderia jogar esse valor na tabela de milivoltagem, porque daí eu vou ter o valor real de temperatura para essa milivoltagem. Só que eu tenho aqui um termopar que ele tem erro, e eu preciso saber uma interpolação entre valores que seguem esse erro. É para isso que a gente usa interpolação de valores. A interpolação é usada para determinar um ponto intermediário, tá certo? Que seria esse aqui, por exemplo, entre duas medidas que foram obtidas diante de um gráfico de dados experimentais. O certificado de calibração, por exemplo, é um dado experimental, né? Vamos seguir aqui para a gente poder entender. Vamos determinar aqui, pessoal, o valor que corresponde a 3,3 milivolts de um termopar tipo J. Aqui é uma tabela de milivoltagem, 3,3 milivolts, está aqui, olha, graus, e aqui são os milivolts, tá? 3,3, está aqui, ó, 3,275 para 3,328. 3,3 está aqui no meio. Olha que interessante. Se a gente for fazer meio de cabeça aqui, 3,3, ele está mais próximo do 4
do que do 3. Então dificilmente eu falaria, por exemplo, que estaria no meio. Tá 3,328, estou querendo 3,3. Só que o gráfico de milivoltagem para a temperatura não é linear. Então, quando eu jogo isso aqui na equação de polinômio, eu vou ver que essa milivoltagem para um termopar tipo J é exatamente o que? 63,5 graus. É o meio. E aqui não dá para perceber que é o meio. Eu fiz de propósito isso para a gente perceber que ela não é linear. Como é que eu vejo aqui nessa tabela de milivoltagem? Aqui graus e aqui as unidades de graus. Eu quero saber 3,3, ele está aqui. Ou seja, 50 graus, 60 graus, 60, 61, 62, 63, 64. Está entre 63 e 64. 63,5. Aqui eu determinei pela tabela de polinômios. Como é que é essa tabela de polinômios? Que é a tabela que eu disponibilizo para vocês aí, pessoal. Pessoal que quiser, solicite essa planilha de cálculo que eu envio gratuitamente como link, desde que seja inscrito do canal. É uma troca, é uma coisa que deu muito trabalho para fazer. Posso garantir que demorou mais de um mês para fazer, porque ela faz os cálculos conforme norma. Então eu repassei todos os valores de norma. Aqui eu estou colocando os 63,5 e os 3,3 milivolts. Lá na tabela de cálculo que eu tenho, a planilha de cálculo, ela transforma tanto o valor, em vermelho aqui é o valor que eu coloco, tá? Se eu colocar aqui milivoltagem, ela me responde em temperatura, T, temperatura. Se na outra planilha, também do tipo J, eu tenho a entrada de temperatura, ela me responde por milivoltagem. Então, eu coloquei as duas para mostrar que 3,3 milivolts corresponde a 63,5 graus. Está aqui. Na outra planilha, se eu jogar 63,5, ela me responde com 3,302 milivolts, que é o valor em milivolts de 63,5. Essa é a tabela de milivoltagem que a gente tem lá, né? Como é que eu faço a interpolação, então, pessoal? Voltando à questão, 3,3 milivolts de um termopar tipo J. Eu quero saber exatamente os dois valores entre um e outro, né? Existe uma fórmula para isso, para fazer a interpolação de valores. Essa é a fórmula. Muito mais do que a fórmula, é interessante a gente saber como colocar os valores nessa fórmula. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou fazer um diagrama que eu tenho 63 graus e 64 graus. O que eu quero saber? A temperatura entre eles, que dá exatamente 3,3 o que? Milivolts. Eu tenho que 63 graus equivale ao que? 63, 3,275, está aqui, né? E 64, 3,328, que está aqui. Uma vez montado isso, eu dou nome vou dar nome aos bois aqui, né? 63 aqui é Y1, aqui é Y, Y2. Aqui é a parte X. Se esse cara aqui é o X, o primeiro aqui é X1 e o outro é X2. Feito isso, pessoal, é só substituir no X1, X2, Y1, Y2, que aí a gente vai ter o valor de Y, que está aqui. É o valor intermediário, respeitando esses valores, tá? Naquele caso do termopar tipo S, eu posso colocar aqui os valores que eu obtive no certificado. Aqui eu estou colocando valores conhecidos para que a gente saiba o resultado que deu e compare com a tabela de polinômios, né, para a gente saber que realmente deu certo. Aqui eu já tenho um valor que eu estou esperando que ele dê de 63,5. Então, quando eu fizer essa fórmula, ele teria que dar o quê? O 63,5 que deu na tabela de polinômios. Depois eu posso usar isso aqui naquele termopar que a gente começou o vídeo, onde eu tenho os valores do laboratório com o erro. Aqui eu colocaria os valores já de milivolts com o erro, para que eu saiba o valor da temperatura no valor de milivolts intermediário com o erro. Aqui eu estou colocando essa situação porque a gente já sabe o valor que nós temos que ter como resposta para a gente poder ver se isso está certo ou não.
Aqui eu puxei a mesma tabela, a mesma equação, está aqui, tá certo? E aqui eu coloquei os valores que estão exatamente aqui, ó. 63 é o Y1, tá aqui, ó. Y1, 63. 64, Y2, 64. Então aqui eu fiz um resuminho dessa tabela aqui. Puxei essa equação para cá e aí eu substituí para a gente poder achar os valores. Como é que eu substituí aqui? Olhando aqui. Então, Y1, 63, coloquei 63 aqui. X, 3,3, opa, aqui, 3,3, menos X1 está aqui, 3,275, está aqui, e fui substituindo. Feito essa conta, a gente obtém aqui, até chegar no valor de Y, 63 mais esse valor, que eu vou chegar a um valor de Y de 63,47. O valor esperado que eu queria aqui era 63,5. Então, você vê que está bem próximo, né? Então, a interpolação de valores, embora os valores de milivoltagem e graus de um termopar não seja linear, a interpolação entre um grau e outro, ela é válida, tá? Então, fica aí a dica. Mais para frente eu vou publicar aí a extrapolação, que é muito mais complexa, talvez um vídeo só não vai dar. Eu vou colocar os erros comuns e a solução disso na internet. Fica aí a dica, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por assistir os vídeos e eu fico à disposição. Se gostou, dê um curtir, inscreva-se no canal e deixa aí sua dúvida, a sua pergunta, né? Ou o seu elogio, sua crítica, para que a gente possa melhorar. É assim que o canal vai tomando corpo e vai deixando aí um legado de informação para todos vocês. Muito obrigado e até logo.